And I'm positive that many times E eu estou certo que muitas vezes, in people's thinking no pensamento das pessoas, that they try to make divine healing and so forth que elas tentam fazer cura divina e assim por diante, some great outreaching something, uma grande coisa fora de alcance, way away. uma coisa bem distante. If I could only reach Se it. eu pudesse somente alcançar isso, Could you imagine Jesus saying, poderia você imaginar Jesus dizendo: now let me check my faith agora, deixe-me verificar minha fé and see if I've got enough faith to do this? e ver se eu tenho suficiente fé para fazer isto. See if I'll have to fast a while to Ver se eu terei que jejuar por um tempo, see if I'll have enough faith to do this? para ver se eu terei suficiente fé para fazer isto. He was perfectly unconscious of the faith that he had. Ele estava perfeitamente inconsciente da fé que ele tinha. He just spoke it and knew that it would be so. Ele apenas falava e sabia que seria assim. Just like you are come from your homes today. Do mesmo modo que vocês vieram de seus lares hoje, You probably want to return to your homes. vocês provavelmente desejam retornar aos seus lares. Told your wife or your loved ones, Disseram às suas esposas ou aos seus amados: I'll be back sometime right after noon. eu estarei de volta logo depois do meio-dia. How do you know you are? Como vocês sabem que vocês estarão? You don't try to wonder, Você não tenta perguntar a si mesmo: have I got faith enough to go home? eu tenho fé suficiente para ir para casa? Have I got faith enough to drive my car? Eu tenho fé suficiente para dirigir meu carro? You just unconsciously Você simplesmente, inconscientemente, turn your key on, liga a sua chave drive on away, e sai dirigindo go home. e vai para casa. See, it's the unconscious faith that does it. Está vendo? É a fé inconsciente que faz isso. That's the way it is in Christ. Essa é a maneira que é em Cristo. We just unconsciously Nós simplesmente, inconscientemente, just say, that's His word. apenas dizemos: essa é sua palavra. That just settles it. There's Isso simplesmente resolve o assunto. no more to it. Não resta mais nada. Go on. E segue adiante. That's how they get well. É assim que eles ficam sãos. Deus seja louvado. As nossas vozes, com os nossos louvores, Deus seja louvado com nossas vidas, com nossas ações, pois assim nós estaremos fazendo a vontade dEle. São Mateus capítulo 24, começando aqui no verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Bem, os ungidos dos últimos dias. Eu creio, nós sabemos, todos que leem a Bíblia, as profecias, conhecem. Nós então sabemos, descobrimos pela Bíblia que estamos vivendo nos últimos dias. E eu penso isso, que qualquer pessoa que lê as Escrituras sabe que as profecias têm se cumprido. Sabe que os dias têm sido abreviados. E que estamos no fim da história
do mundo. Nós estamos vivendo dias finais desse sistema mundial, para que então haja uma intervenção para que o pecado seja eliminado da terra. Para que então os filhos de Deus possam se manifestar, porque a natureza toda está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a natureza ela ficou sujeita. E hoje ela às vezes se revolta e às vezes acontece catástrofes, porque a natureza ela está gemendo, aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Então estamos vivendo exatamente no tempo do cumprimento de todas as profecias. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o minuto. Jesus disse que ninguém sabe, só o Pai. Mas os sinais escriturísticos estão aí diante de nós. Quando tem se manifestado tantas coisas as quais você nem imaginava que poderia se manifestar. Nós, vocês, todos nós vivemos dias em que assustamos com os acontecimentos. Mas vejam bem, isto é cumprimento das Escrituras. Então, quando Jesus disse em São Mateus 24, ele usou a palavra no plural, Christos. E não Cristo, mas Cristos. Está no plural. Não é singular Cristo. Assim que a palavra Cristo quer dizer o ser ungido. Então, se é ungido, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos. Vem? De outra maneira, se ele o quisesse simplificar para que nós o pudéssemos entender melhor, ele diria: nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Que Cristo quer dizer ungido, falsos ungidos. Agora isso parece ser quase impossível, vem? Os termos de ungido, porém notem, as palavras que seguem diretamente e falsos profetas, também no plural. Agora, um que é ungido é um que traz uma mensagem. E a única maneira em que a mensagem se pode expor é por meio de um que está ungido. Ele traz uma mensagem. Ele é ungido para aquilo. E esse seria um profeta ungido. E se levantarão falsos mestres ungidos também. Um profeta ensina o que é sua mensagem. Mestres ungidos. Porém, gente ungida com ensinamentos falsos ungidos. Cristos, plural. Profetas, plural. E se há tal coisa como Cristo, singular, então estes teriam que ser ungidos, que a profecia que os tais estão ensinando seria a diferença, porque são ungidos. Agora, nós encontramos isto, que o mesmo Espírito que unge o verdadeiro, unge o falso. Todos os que conhecem a mensagem do profeta, conhece aquela experiência que ele teve no meio dos pentecostais, com dois pentecostais, um profetizando, um falando em línguas e o outro interpretando. E quando ele pôde encontrar-se com os dois, então ele descobriu que um era um autêntico cristão,
e o outro era um tremendo do hipócrita. Um era um cristão, fiel, honesto, e o outro era simplesmente um hipócrita. Ele tinha uma mulher loira e estava vivendo também com uma mulher morena. Mas ele estava também recebendo a mesma unção. Um falava em línguas estranhas e o outro profetizava. Então nós descobrimos que o mesmo Espírito que ungia um, ungia o outro. Então você pode pensar, mas não é o Espírito do diabo? O mesmo Espírito. O mesmo Espírito, Jesus disse que muitos diriam naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Quer dizer, nós não falamos línguas em teu nome, nós não curamos os enfermos, nós não expulsamos os demônios em teu nome? Eles tinham unção para isso, tem-se unção para isso. Mas Jesus lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Então, praticantes da iniquidade, realizando também as mesmas coisas que o verdadeiro, que o fiel estava realizando. Vocês estão compreendendo isso? São os ungidos dos últimos dias. Em São Mateus, capítulo 5, nós temos aqui aberto, parágrafo 45. São Mateus, versículo 45, Jesus diz: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Vejam só, pois, então a chuva desce, o mesmo Espírito desce, o mesmo Espírito desce. E mais adiante Jesus disse assim, olha: pois se amardes os que vos amam, só se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então vejam o que tem na realidade, qual que é o tipo de espírito que está regendo as pessoas. Então, nós encontramos isto. É uma base. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva vem sobre os maus, tal como os bons. Ah, aquela pessoa fez isso, orou e eu fui curado, orou e eu fui abençoado. A chuva vem sobre maus e bons. Você tem que observar, é a palavra, porque os dons, a vocação, é sem arrependimento de pecados. Agora, a chuva vem sobre maus e bons. E também, nós não vamos entrar na próxima escritura, que seria Hebreus capítulo 6, quando São Paulo fala sobre justamente estas coisas. Mas nós vamos deixar para a próxima programação, nós vamos continuar em Hebreus capítulo 6. Guarde isto: a chuva vem sobre os maus, tal como os bons. E que Deus, na sua infinita graça, abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.